Vamos continuar com mais 3 pontos importantes sobre o batismo. Eu vou falar sobre 3 primeiros documentos importantes dos primeiros cristãos, mas antes eu gostaria de fazer também ainda algumas referências bíblicas sobre o batismo. Primeiro, em Coríntios 12, 13, encontramos Paulo dizendo, que as pessoas se batizam no mesmo Espírito. Em Efésios 4, 5, a afirmação de que existe uma só fé. Em 1 Pedro 3, 18, isso, exato, 1 Pedro no versículo 18, a partir do versículo 18, aí uma explicação do dilúvio com relação ao batismo. Agora vamos já, de fato, para os 3 documentos importantes. O primeiro documento importante, Ad da Rei, no capítulo, talvez capítulo ou livro, depende de como será dividido, Ad da Rei 7. Vai falar um pouco sobre o batismo e vai dizer que o batismo já existe entre os judeus. Já existe um batismo entre os judeus, portanto, o batismo não é uma criação cristã. Primeiro ponto. Segundo ponto é que todas as pessoas podem ser batizadas. Todos podem ser batizados. Terceiro ponto é que agora já há uma expressão claramente especificado que há uma forma trinitária. Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quarto ponto sobre Ad da Rei é que não se encontra a imposição de mãos e nem a unção. Esses são os 4 pontos sobre Ad da Rei. Também temos 4 pontos que encontramos na Apologia 61 de São Justino. O primeiro ponto é que se parece com Ad da Rei. Segundo ponto é que há um binômio conversão e batismo. Há uma relação muito profunda entre conversão e batismo. Terceiro ponto é que a forma trinitária do batismo é qualificativa. Se batiza em nome do Padre, do Pai Todo-Soberano, se batiza em nome do Filho Salvador, mas do Espírito Santo não há uma clara definição sobre esse batismo. E um quarto ponto da Apologia de São Justino é que esse batismo também pode ser chamado de iluminação. E aí, por fim, a tradição apostólica de Hipólito de Roma, que está entre o século 2 a 3 depois de Cristo, que apresenta um itinerário completo do batismo. Primeiro teria uma eleição, depois teriam os escrutínios, que já sabemos o que é o escrutínio, tem o exorcismo e, por fim, existe o sacramento do batismo. Esse sacramento se dá em alguns passos. Primeiro, se dá através o diácono emerge o neófito na água. Esse processo é feito pelo diácono. Talvez essa seja uma explicação prática para a existência de diaconício nos primeiros séculos. Não é que fosse um ministério ordenado, mas bem um ministério de serviço para batizar as mulheres nos primeiros séculos, porque o batismo é sem roupa. Então, para que não houvesse atritos ou algum problema, as diaconisas batizavam as mulheres e os diáconos batizavam os homens. Depois desse batismo, o neófito sai da água, recebe a unção pelo presbítero e depois recebe a imposição de mão por mão do bispo. Do bispo, perdão. Então, esses são 3 pontos que nós temos mais sobre as catequeses sobre o batismo. Depois continuamos com mais 3 pontos importantes.